No nosso terceiro episódio do Esquenta para a Secretaria de Educação, Sintaxe e Pontuação. Fala galera, estamos de volta! Terceira aula do nosso Esquenta para a Secretaria de Educação. E nessa aula eu vou tirar um pedregulho do seu sapato. Não é nem pedra, é um pedregulho. Pontuação. Por incrível que pareça, o que você deve entender é que pontuação possui um princípio universal. E você, na verdade, não precisa decorar aquelas 40 e tantas ou 50 e tantas regras que os gramáticos colocam em suas obras, depende do autor. Na verdade, você precisa ficar ligado em 4 acessórios que quebram a frase e geram a pontuação. Nessas próximas aulas, vou chamar a sua atenção para essa turminha. Entra lá no grupo, pega lá o material pertinente. Se você ainda não está no grupo do WhatsApp, clica no link da descrição e entra, meu amigo. Não perca tempo. Vai lá que o material está lá disponível para você e eu vejo você na aula. Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta agora para falar sobre um assunto que é pedra nos sapatos de todo mundo. A parte de sintaxe e pontuação. De fato, quando se fala em sintaxe e pontuação, há uma tendência natural da gente ter certos calafrios, vem alguns calafrios à espinha. Isso porque, infelizmente, a nossa saudosa tia Maricota, aquela boa senhora que nos deu aula lá no primeiro grau, nos fez associar pontuação com pausa respiratória. A culpa não foi bem dela, porque de fato existem gramáticas que definem a vírgula, por exemplo, dessa maneira, né? Domingos Pascoal Segala, em sua gramática, diz que a vírgula equivale a uma pequena pausa na leitura. No entanto, essa história de associar pontuação com pausa não é a melhor forma de você trabalhar a pontuação. Na verdade, o que você tem que entender é que a pontuação tem a ver com a estrutura. Aliás, quase tudo na gramática tem a ver com a estrutura, com a sintaxe da frase. O que quer dizer, então, que se você prestar bastante atenção na estrutura, você consegue resolver essas questões de pontuação com um pouco mais de facilidade. E, aliás, além dessa questão de você conseguir entender como pontua, você vai perceber que você não precisa ficar refém daquelas 40 e tantas, 50 e tantas regras, depende do gramático, que você tem lá nas gramáticas normalmente, tá? O que acontece? De maneira geral, a pontuação ela segue um princípio universal. Na verdade, certos princípios, mas existe um princípio universal que eu vou apresentar para você aí no meio do caminho e você vai perceber que no final das contas, para você fazer bem a sua prova, você não precisa ficar refém daquelas 40 e tantas, 50 e tantas regras de pontuação. Mas vamos lá, acompanha aí na tela comigo. Já começamos naturalmente com o exercício, temos aí, ó. Estaria mantida a correção gramatical do texto caso fosse inserida uma vírgula após a forma verbal acreditam, visto que a oração seguinte representa a fala dos especialistas em ortodontia. Eis aí, especialistas em ortodontia acreditam que que a estética, aliás, será uma das principais demandas para os próximos anos na área odontológica. E o item está dizendo que eu posso colocar uma vírgula bem bonita justamente aqui, ó, depois de acreditam. Eis aí a vírgula. A nossa vírgulazinha descendo. Pronto, olha aí, ó. Especialistas em ortodontia acreditam, vírgula, que a estética será uma das principais demandas para os próximos anos na área odontológica. E aí, posso pôr essa vírgula aí? Dê pausa e verifique direitinho. E aí, posso colocar? O curioso é que aqui algumas pessoas até dizem, não, professor, antes do que não, depois do que até que daria. Especialistas em ortodontia acreditam que a estética será uma das... A pessoa insere a pausa para ver se a pausa vai ficar legal. Não é assim que funciona. É o famoso método da caretinha. A pessoa ela lê com a pausa, né? Especialistas em ortodontia acreditam que a estética será... Aí a pessoa ficou bonitinho, deve estar certinho. Eu vou deixar assim. E aí quando vai conferir o gabarito, como é que você ficou? Ferradinho. O método da caretinha não funciona para a parte de pontuação. O que você tem que enxergar é a estrutura. Bora comigo, volta aí para a tela e vamos recordar um pouquinho como é que tem que ser o seu raciocínio com a estrutura. Olha só, a pontuação entre os termos de oração parte da estrutura básica da frase, sujeito, verbo e complemento. Isso quer dizer, então, que a primeira coisa que você deve guardar são as proibições. Você não separa por vírgula o sujeito do verbo,
Não separa por vírgula o verbo do complemento e também não separa por vírgula o nome do seu complemento. Às vezes pode acontecer de você ter um sujeito muito grande e dar vontade de colocar a vírgula dentro do sujeito. Não faz isso, porque se você fizer isso, colocar uma vírgula dentro do sujeito, provavelmente você vai separar o nome núcleo dos complementos desse nome núcleo, tá? Então, você não deve separar o sujeito do verbo, nem o verbo do complemento e dentro de uma função sintática, não separe o nome núcleo dos complementos desse nome. Vejamos então aí na prática exemplo. Olha aí, ó. As pessoas capazes de ajuda mais eficiente e rápida aos componentes da sessão saíram da sala. Coloquei uma vírgula bem bonita ali porque existe uma pausa no meio do caminho. Essa vírgula está correta? O que você acha? Se for o caso, dê pausa e pense um pouquinho. E aí, essa vírgula está corretinha? As pessoas capazes de ajuda mais eficiente e rápida aos componentes da sessão saíram da sala. Existe uma pausa lá, mas eu já disse para você, não é a pausa que determina a pontuação, e sim a estrutura. Então vamos enxergar a estrutura da frase. Qual é a primeira coisa que a gente sempre identifica? O verbo, que neste caso é saíram. De posse do verbo, vou atrás de quem? Do sujeito. Quem é o sujeito? Eu pergunto quem ou quem antes do verbo para saber quem é o sujeito, né? Quem é o sujeito? Quem saiu? As pessoas capazes de ajuda mais eficiente e rápida aos componentes da sessão. Você também poderia ter me respondido apenas pessoas. Dê a resposta sintética pessoas, dê a resposta completa. O fato é que aqui está o sujeito. Sendo assim, posso manter aquela vírgula depois da palavra sessão? Não, essa vírgula está errada. Ela está separando o sujeito do verbo. Ué, professor, mas então como é que fica? Ué, vai ficar sem pontuação. Assim, as pessoas capazes de ajuda mais eficiente e rápida aos componentes da sessão saíram da sala. Veja que, ao fazer a leitura, eu posso colocar pausa onde eu quiser, mas ao escrever, eu não posso registrar a vírgula porque ela separaria o sujeito do verbo. E eu sei que alguém está pensando, não, mas não é possível não, rapaz. Deve ter uma vírgula em algum lugar, tem não? É outro problema que a gente tem. A gente não pode ver uma frase mediana ou longa que a gente quer porque quer colocar vírgula. Não precisa. A vírgula serve para indicar uma quebra estrutural ou então, no caso, a separação de algum termo acessório ou coisa assim. Do jeito que a frase se apresenta aí, está tudo onde deveria estar. Você tem um sujeito trambolhudo, as pessoas capazes de ajuda mais eficiente e rápida aos componentes da sessão. Em seguida veio o verbo, e esse verbo não pede complemento. Quem sai, sai. Na verdade, da sala é circunstância de lugar, portanto é um acessório, o adjunto adverbial de lugar, que veio ao final. Está todo mundo onde deveria estar, portanto eu não tenho motivação estrutural que me obrigue a pontuar essa frase. Está perfeito do jeito que está. Mas eu sei que alguém deve estar pensando aí, professor, mas e se eu fizesse o seguinte? Em vez de colocar, de repente você está pensando a seguinte possibilidade. Professor, e se em vez de tirar essa vírgula aqui depois de sessão, eu mantivesse e colocasse uma outra? Talvez aqui, ó, depois de pessoas. E se eu fizesse assim, professor, colocasse as duas vírgulas? Ficaria certo? Bom, nesse caso, então, convém que a gente veja o resultado. Vai ser esse daqui, né? Você imaginou colocar as duas vírgulas assim? Ok, as pessoas, vírgula, capazes de ajuda mais eficiente e rápida aos componentes da sessão, saíram da sala. Se você pontuar desse jeito, de fato, a pontuação vai ficar correta. Ah, entendi não, professor. Nesse caso aí, a gente não está separando o sujeito e o verbo por vírgula da mesma forma? Não. Nesse caso, não. Nessa situação, observe que o que você tem aí são duas vírgulas no meio do caminho e essas duas vírgulas, na verdade, nos permitem unir as duas estruturas. E aqui vem aquele princípiozinho estrutural de pontuação que os gramáticos, não sei porquê, não revelam. Mas é algo bastante simples. Em termos de construção de frase, a vírgula trabalha assim, ó. Uma vírgula separa, duas vírgulas unem. Por quê? Porque quando eu coloco, no caso, essas duas vírgulas aí, eu estou dizendo que essa expressão entre vírgulas é um acessório. Consequentemente, eu posso retirar, unindo o que vem antes ao que vem depois. Ou seja, colocadas essas duas vírgulas aí, eu estou dizendo para o leitor o seguinte, caro leitor, essa expressão entre vírgulas é um acessório. Se você quiser, pode tirar. Ora, se o leitor retirar o acessório, ele vai acabar unindo o que vem antes ao que vem depois, obtendo justamente a expressão assim, ó. As pessoas saíram da sala. É por isso que se diz que uma vírgula separa e duas vírgulas unem.
Eu sei, algumas pessoas falam, uma vírgula separa, duas vírgulas explicam. Eu não gosto de falar desse jeito. Por quê? Primeiro porque a ideia do que seja explicar está dentro do campo semântico, dentro do campo da interpretação. E eu não gosto da semântica interferindo nos assuntos da gramática. A semântica muitas vezes só confunde a parte da gramática, porque gramática é estrutura, não é sentido. E além disso, nem tudo que vem entre vírgulas verdadeiramente explica. Vocativo vem entre vírgulas, e vocativo não explica ninguém. Adjunta adverbiais vem entre vírgulas, e adjunta adverbial não explica ninguém. Então, o melhor de fato é pensar em termos de estrutura, separa e une. Tá? Então, uma vírgula só separa. Mas se você utiliza duas vírgulas, eu coloco duas, mas podem ser duas, três, quatro vírgulas. Se você tiver duas vírgulas ou mais, elas vão unir o que vem antes ao que vem depois da quebra gerada pela inserção do acessório ali. Por isso, guarde esse princípio, ele será bastante útil para você quando você estiver analisando as estruturas. E aqui, daí, decorre o terceiro princípio. Expressões entre vírgulas, trechos isolados por vírgulas, normalmente são acessórios e por isso costumam ser perfeitamente dispensáveis. Então veja que um princípio vai puxar o outro. Primeiro princípio, não se separa o sujeito do verbo, nem o verbo do complemento, nem o nome do seu complemento por vírgula. Segundo princípio, quando eu disse não se separa, eu estou dizendo uma vírgula só. Uma vírgula só que separa, porque duas vírgulas unem. E quando eu digo que duas vírgulas unem, estou dizendo que as vírgulas indicam o início e o final da quebra gerada pela inserção do acessório. E, no terceiro princípio, esses trechos isolados por vírgulas, já que são acessórios, podem ser dispensados. Muito bem, voltemos então para que outras situações em que você tem acessórios. É para você entender na prática, tá vendo? Em todas essas frases eu inseri acessórios. Lógico que são funções sintáticas diferentes, inclusive orações. Olha aí, o rapaz descobriu o fogo da noiva. Tá vendo que seja uma oração? Existe um verbo dentro? Não importa, se eu inserir ali na frase vai quebrar e vai gerar pontuação. Outra, nesse caso uma oração adjetiva, esse que apareceu, o rapaz, o qual descobriu, esse que significando o qual é um pronome relativo, portanto é uma oração adjetiva que a gente tem aí. Mas mesmo que eu não soubesse isso, essa construção não está quebrando a frase? É isso que explica no caso da presença da vírgula. Da mesma forma, quando você tem as chamadas orações coordenadas, uma fica separada da outra, por quê? Uma não precisa estruturalmente da outra. A mesma coisa acontece quando você coloca explicações ao final da frase. Você usa dois pontos para separar essa explicação do restante da frase. Mas veja, todas essas peças que aparecem pontuadas são acessórios. Prova de que é acessório é que eu posso tirar todas elas. Veja aí, ó. Eu adoro a tecnologia. De novo. Olha aí que beleza. Tá vendo? É acessório, tanto é que eu posso tirar e a base da frase é o rapaz não parava de chorar. Da mesma forma, no próximo caso. Tá vendo? Em todas essas situações eu posso considerar inclusive as orações, olha aí, desde que descobri a fuga da noiva. Falando gramatiquês, existe uma oração subordinada adverbial, mas mesmo que eu não soubesse isso, esse trambolho não está quebrando minha frase? Se está quebrando, vírgula antes e vírgula depois, porque esse trambolho está funcionando como um acessório. Tanto é que eu posso retirar. Mesma coisa aqui, ó. Todas as vezes que eu coloco na frase uma estrutura da qual eu realmente não preciso, é um acessório, e você quebrar a frase, você vai ter pontuação. Eis aí. Esse é o princípio universal de pontuação que os gramáticos não revelam. A pontuação serve para indicar acessórios que quebram a estrutura da frase. Na prática, portanto, o que você deve guardar não são 40 e tantas, 50 e tantas regras. O que você deve fazer é se preocupar em identificar esses acessórios. E não é nada complicado não, porque só são 4 acessórios. Mas acerca disso a gente vai falar daqui a pouquinho. Antes, vamos resolver aí mais alguns exercícios. Vamos lá. Voltando para a nossa questão, eis aí, ó. Estaria mantida a correção gramatical do texto caso fosse inserida uma vírgula após a forma verbal acreditam. Bom, sugeriu colocar a vírgula exatamente aqui, não é isso? Olha a vírgulazinha aí, ó. Posso então manter sem medo de ser feliz essa vírgulazinha aí? Posso colocar? Bom, quem manda na pontuação é a estrutura. Então vamos ver como a estrutura se apresenta. Primeira coisa que eu identifico é justamente o verbo. E neste caso o verbo é acreditam. Eis aí. Observe que no final das contas, a gente sempre volta para o mesmo raciocínio basilar. Sujeito, verbo e complemento. Por quê? É em torno dessa estrutura básica que a gramática toda praticamente gira. Por isso é que você tem que pensar de maneira estrutural. E é por isso que eu digo que a gramática é fria, sistemática e estrutural. Então, se você chega... Professor, eu cheguei lá na hora da prova, não sabia nem por onde começava. Você começa enxergando a estrutura.
estrutura daquela frase a que se referiu o autor, o examinador. O examinador ele vai te dar uma palavra, vai te dar um verbo, vai te dar uma expressão que seja. Com aquilo que o examinador te der, você vai ao texto, localiza o esqueleto dentro do qual aquele termo que o examinador te mostrou está. Identifique sujeito, verbo, complemento. Identificando ali a estrutura, você começa a perceber as relações que estão envolvidas ali e assim desenvolve seu raciocínio, tá? Então a ideia é sempre procure enxergar a estrutura da frase. Mas voltando aí para a nossa questão, posso então colocar a vírgula ali? Bem, acredita é um verbo. De posse do verbo, vou atrás de quem? Do sujeito. Sujeito, verbo e complemento. Cadê o sujeito? Quem é que acredita? Especialistas acreditam. Eis aí o sujeito. E agora sim, sujeito, verbo, complemento. Será que esse verbo acreditar pede um complemento? Ora, quem acredita, acredita em alguma coisa. Acredita em quê? Acredita que a estética será uma das principais demandas para os próximos anos na área odontológica. Isso tudo aí funciona como complemento do verbo. Credo, professor, isso tudo? Aham. Lembra que eu já falei anteriormente? Se porventura um item de prova afirmar, ou se você desconfiar que um trambolho exerce função, o que você faz? Tira o trambolho de lá e no lugar coloque o pronome isso. Nesse caso, fazendo a substituição, ficaria assim, ó. Especialistas em ortodontia acreditam nisso. Quando eu analiso a estrutura simplificada, eu percebo que o nisso que aparece aí é justamente o objeto indireto. Quem acredita, acredita em alguma coisa. O verbo é transitivo e indireto, então esse isso, nisso, aliás, é um objeto indireto. Vale para o pronome, vale para o trambolho. Esse trambolho, de fato, aí é o complemento, funcionando como objeto indireto. Sendo assim, eu posso colocar aquela vírgula aí depois de acreditam? Não, porque ela está separando o verbo desse trambolho aí que funciona como complemento, ou seja, a vírgula aqui está errada. Como o item falou que estaria mantida a correção gramatical, mentira, não é mantida não. Esse item é um item mentiroso, falso, errado. Aqui, aproveitando a deixa, eu sei que alguém pensou, mas Wagner, cadê? Como assim é objeto indireto esse trambolho? Eu não estou vendo a preposição ali. Ficou acreditam que. Cadê, professor? Quem acredita, acredita em. Cadê a preposição? Bom, aqui uma dica de caráter prático para você. Quando você perceber que o objeto indireto é uma oração, objetos indiretos na forma de oração podem dispensar a presença da preposição. Observe que é justamente isso que você tem aí, ó. Veja que você tem uma oração funcionando como objeto indireto. Confira aí, ó. Percebeu? Veja que no contexto, todo esse trambolho, que é estético, será, é uma oração, existe um verbo dentro dela, será, e esse verbo me mostra que essa oração funciona como objeto indireto. Nessas situações, você pode deixar a preposição subentendida. Isso quer dizer, então, que seria correto escrever: especialistas em ortodontia acreditam em que a estética será, ou então acreditam que a estética será. Da mesma sorte, se eu escrevesse gosto, e veja, quem gosta, gosta de alguma coisa, não é verdade? Esse verbo é transitivo indireto e pede a preposição de. Pois bem, se eu usar um objeto indireto na forma de oração, eu posso deixar a preposição subentendida. Gosto de que você ajude as pessoas carentes. Mas eu posso também dizer, gosto que você ajude as pessoas carentes. Então, sempre que o objeto indireto for uma oração, há a opção no português contemporâneo de você omitir a preposição. Ficará então a seu critério, beleza? Mas nem por isso nós deixamos de fazer a análise e constatar que o trambolho é o complemento e efetivamente aquela vírgula depois de acreditam está separando o verbo do complemento, por isso está errada. Muito bem, continuando então, vamos para a próxima. Eis aí, ó. Estaria mantida a correção gramatical do texto caso fosse inserida uma vírgula imediatamente após o termo ortodôntico. Eis aí. Quem usa aparelho ortodôntico deve se preocupar mais com a limpeza dos dentes e da gengiva e o uso do flúor, pois o aparelho retém muito restos de alimentos. E o item está dizendo que eu posso colocar uma vírgula bem bonita depois de ortodôntico. Seria aqui, ó. Pará. Olha a vírgulazinha. Pará. Olha a tecnologia. Adoro a tecnologia. Muito bem. Posso colocar essa vírgula aí? Dê pausa e verifique. Já é. Posso colocar a vírgula ou não posso? Lembre-se, quem manda é a estrutura. Então vamos enxergar a estrutura. Qual é a primeira coisa que você identifica? O verbo. Neste caso, uma locução verbal deve preocupar. Isso é uma locução verbal e de posse da locução verbal vou atrás do sujeito. Quem é o sujeito? Quem é que deve se preocupar?
quem usa aparelho ortodôntico, esse trambolinho com o verbo dentro, essa oração, né? Temos o verbo usa aí na construção. Essa oração funciona como o sujeito. E aquela história de novo. Pera, isso tudo é o sujeito, professor? Aham. Se você está desconfiado, se um item falou que um trambolho exerce função, o que você faz? Tira o trambolho de lá. No lugar, coloque isso. Nesse caso aqui, fica esquisito você dizer isso, deve se preocupar para dar a impressão que a pessoa é uma coisa, né? Você pode usar outro pronome também para ficar um pouco mais suave a frase, né? Você pode dizer esse deve se preocupar mais com a limpeza. Tá? Então, quando você fala esse, você está substituindo todo sujeito. Quando eu pergunto ali na frase de baixo, quem é o sujeito, quem deve se preocupar? Esse deve se preocupar. Vale para o pronome, que é o sujeito, vale para o trambolho. Esse trambolho também é um sujeito, o que implica afirmar que aquela vírgulazinha depois de ortodôntico está separando o sujeito do verbo, portanto está errada. E o item falou o quê? Que estaria mantida a correção gramatical. Mentira, vai ficar errado. Mentiroso, falso, errado, item 17. Vamos para mais uma? Vamos lá. Eis aí. Estaria mantida a correção gramatical do texto caso fosse suprimida a vírgula após o termo tecnologias, passando o sujeito da oração a ser entre tantas outras tecnologias. Eis o trecho: escaneamento de dentes, anestesia sem dor, aparelhos ortodônticos invisíveis, impressora 3D, entre tantas outras tecnologias, tomam conta dos consultórios odontológicos. E o item está sugerindo que a gente retire esta vírgulazinha aqui, ó. Posso retirar? Vamos experimentar tirar? E daí, eu adoro a tecnologia. Veja aí, então o item está dizendo para tirar essa vírgula aqui. E aí o item afirma que a expressão, entre tantas outras tecnologias, passaria a ser o sujeito. Certinho? Dê pausa e verifique. E aí, certinho? Bom, aqui temos que fazer algumas considerações. O que acontece? Do jeito que está aí, essa expressão tem condições estruturais de atuar como sujeito? Não. E por quê? Porque ela está preposicionada. Procure guardar bem. O sujeito não pode ser preposicionado, o núcleo do sujeito não pode ser preposicionado. Na verdade, esse termo que apareceu aí no meio do caminho é um termo acessório que estava quebrando a construção. A rigor, o sujeito é essa enumeração anterior: escaneamento de dentes, anestesia sem dor, aparelhos ortodônticos invisíveis, impressora 3D, tomam conta dos consultórios odontológicos. Essa expressão, entre tantas outras tecnologias, é um acessório que quebrou a construção da frase, por isso se apresentava entre duas vírgulas. Se você retirar a segunda vírgula depois de tecnologias, vai ficar apenas uma única vírgula antes da palavra entre, e essa única vírgula está separando o sujeito verdadeiro, que é a enumeração anterior, do verbo tomam, que apareceu à frente. Então, seja pela questão do erro da pontuação, seja pelo fato de, entre tantas outras tecnologias, não poder atuar como sujeito, já que é termo preposicionado, de uma forma ou de outra eu percebo que o item está errado. Errado, então, o item 18. Mais um? Vamos lá. Eis aí. Estariam mantidos a correção gramatical e os sentidos do texto, caso o vocábulo já fosse deslocado para imediatamente após o vocábulo público, dada a mobilidade que caracteriza os adjuntos adverbiais. Eis o trecho. A ideia de que apresentações em público são restritas a profissionais da comunicação ou a palestrantes já está ultrapassada. E o item está dizendo que estariam mantidos a correção gramatical e os sentidos do texto, caso o vocábulo já fosse deslocado para imediatamente após o vocábulo público, dada a mobilidade que caracteriza os adjuntos adverbiais. É isso mesmo? Dê pausa e verifique. E aí, certinho? Beleza? Numa boa? Vamos lá, o item está sugerindo que a gente reescreva dessa maneira, ó, que eu desloque o advérbio já, o adjunto adverbial já, para depois de público. Ficaria assim. A ideia de que apresentações em público já são restritas a profissionais da comunicação ou a palestrantes está ultrapassada. E aí? Mantivemos a correção? Sim, a correção a gente manteve. Efetivamente, os adjuntos adverbiais são acessórios móveis. Aliás, de maneira geral, os acessórios eles recebem pontuação justamente porque são móveis e à medida que eu vou movimentando o acessório dentro da frase, eu quebro a construção da frase, eu quebro a base da construção da frase. E por conta da quebra é que ocorre a pontuação. Então, pontuação, de novo digo, não tem nada a ver com pausa.
a pontuação tem a ver com quebras estruturais ou separações estruturais. É estrutura, não tem a ver com pausa. E de fato, o adjunto verbial ele é móvel, eu posso movimentá-lo na frase. Agora, tome cuidado, porque a movimentação normalmente mantém a correção gramatical, mas o sentido muitas vezes é alterado. Observe o que acontece aí na nossa questão. Veja que anteriormente já aparece associado em sendo adjunto adverbial e está associado ao verbo. Nesse caso, originariamente estava associado aí a essa forma verbal já está ultrapassada. Na reescritura, passa a se associar ao verbo ser, já são restritas. Veja que nesse caso, já que o adjunto adverbial mudou a sua referência de verbo, você muda o sentido da frase, você está mudando a informação da frase. Acontece que o item diz que estariam mantidos a correção e os sentidos. A correção tudo bem, porque de fato o adjunto adverbial é móvel, posso deslocá-lo. Agora, no sentido, o sentido é alterado, o que quer dizer que o item está errado. Então, guarde bem isso. Todas as vezes que você desloca um adjunto adverbial, de sorte que ele saia da estrutura de uma oração e passe para a estrutura de outra oração, ele deixa de se vincular a um verbo e vai se vincular a outro verbo. Isso altera o sentido. Você pode até manter a correção gramatical, mas o sentido é alterado. Então fique sempre atento ao que o comando do item está dizendo. E sendo adjunto adverbial, tome cuidado, porque de fato ele altera o sentido daquilo que você está falando se ele mudar de uma oração para outra oração. Muito bem, e aí vamos para a nossa próxima questão. Eis aí, estariam mantidas a correção gramatical e a coerência das ideias do texto caso a expressão em abril de 2016 fosse deslocada com as vírgulas que a isolam para imediatamente após o termo contemplado. Eis aí, essa proposta inovadora já trouxe grande reconhecimento ao VoiceGuard, que em abril de 2016 foi o único projeto da área de saúde contemplado pelo Clinton Global University, encontro promovido pela Fundação Clinton para discutir iniciativas de benefício público. E o item está dizendo que estariam mantidas a correção gramatical e a coerência das ideias do texto, caso a expressão em abril de 2016 fosse deslocada com as vírgulas que a isolam para imediatamente após o termo contemplado. Dê pausa e verifique. E aí, tudo certinho? Bom, vamos lá. O item está sugerindo que a gente desloque a expressão em abril de 2016. Vai ficar assim, do jeito que foi sugerido, vai ficar assim. Essa proposta inovadora já trouxe grande reconhecimento ao VoiceGuard, que foi o único projeto da área de saúde contemplado em abril de 2016 pelo Clinton Global University, blá blá blá. E o item diz que estariam mantidos a correção e a coerência, a lógica, Você tem a lógica do texto mantida se você deslocar dessa maneira. E aí, de fato é mantido? Sim, sem nenhum problema. Veja que, de novo, essa expressão em abril de 2016 é uma adjunta adverbial e eu posso deslocar sem nenhum problema. O item está certinho. Professor, mas o sentido nesse caso não muda, não? Neste caso especificamente, não há tamanha mudança de sentido. Isso porque, na verdade, observe que anteriormente essa expressão em abril de 2016 estava justamente dentro da segunda oração. Observe que aqui você tem a palavra que e a palavra que é o típico conectivo subordinador da língua portuguesa. Isso quer dizer então que esse que, seja conjunção ou pronome relativo, ele inicia costumeiramente oração subordinada. O fato é que aí começa uma oração e o verbo dessa oração está aqui, Foi o único projeto da área de saúde contemplado pelo Clinton. Então, veja que esse em abril de 2016 está dentro dessa oração cujo verbo é foi. E veja que na reescritura ele permanece dentro da mesma oração. Veja que aqui, vou retirar aqui o símbolozinho do certo para ficar mais claro para a gente. Veja que aqui está a oração e essa oração vai até o final, lá depois do university. Isso quer dizer então que essa expressão em abril de 2016 permanece dentro da mesma oração cujo verbo foi. Consequentemente, não temos aí prejuízo a rigor ao sentido. Além disso, a gente consegue entender direitinho. O item não fala sobre sentido, ele fala sobre coerência, a lógica da frase. Eu consigo entender perfeitamente a frase, portanto, ela tem sim coerência. Foi mantida a coerência e por isso que o item está certinho.
Conforme disse, essa expressão em abril de 2016 é uma adjunta adverbial e, conforme vimos anteriormente, o adjunto adverbial ele é móvel, mas como ele permanece no contexto aí dentro da mesma oração, a rigor não há mudança que prejudique a coerência, tá? Então temos um adjunto adverbial. E eu sei que a essa altura, de tanta gente falar, na questão anterior falou de adjunto adverbial, essa questão também falou de adjunto adverbial, e aí você está pensando, professor, mas então quer dizer que o adjunto adverbial é um dos acessórios que quebra a frase e que é pontuado? Sim, exatamente isso mesmo. O que a gente precisa então é cuidar, em vez de ficar preocupado com aquelas 40 e tantas, 50 e tantas regras de pontuação, o que você deve, no caso, ter em mente é que você precisa tomar cuidado com esses 4 acessórios que quebram a frase que normalmente serão pontuados então. A ideia, portanto, é que nós apresentemos esses acessórios, mas essa apresentação a gente vai fazer no próximo vídeo. Por enquanto, ficamos por aqui e no próximo vídeo a gente vai falar sobre os acessórios. Vamos identificar os 4 acessórios que quebram frase. Vejo você então no próximo vídeo. Até mais!